imaginei agora à tarde seguir esse nosso estudo a partir do roteiro de meditação do Prajnaparamita de 8 pontos. Então, nesse roteiro do Prajnaparamita, tomando os pontos iniciais, nós vamos examinar experiências variadas a partir da coemergência, né? Essencialmente isso, né? Então eu vou tomar esse ponto. Eu estou aqui descrevendo isso assim, mas talvez alguns de vocês não entendam o que eu estou falando propriamente, né? Isso pode parecer um pouco estranho assim. Então eu vou explicar melhor isso. O nosso roteiro de treinamento, ele é o roteiro de 21 pontos. Esse roteiro de 21 pontos, ele é uma forma de apresentação do ensinamento que chama Iluminação da Sabedoria Primordial, que é o eixo do nosso treinamento. Nós utilizamos esse texto, né? Então isso é a base do nosso programa. A gente utiliza sempre esse texto com extensões maiores e menores, né? Então, dentro dessa perspectiva, aí surgem os 21 itens que correspondem a esse conjunto de ensinamentos de Dudjom Rinpoche, que por sua vez corresponde a ensinamentos de Guru Rinpoche a respeito dos 6 bardos. Então nós temos o ensinamento dos 6 bardos, corresponde como que nós aproveitamos a vida, como que aproveitamos a meditação, como que aproveitamos o sonho e como que a gente aproveita a situação de engajar-se no processo de morte, como que a gente aproveita o pós-morte e o renascimento. Então são 6 bardos, né? Então é vida, nós estamos agora, o sonho, o morrer, pós-morte, o renascer e a meditação. 6. Essas 6 circunstâncias são consideradas estados ilusórios, porque na verdade nós temos uma única e mesma presença, uma única e mesma condição que se sente em 6 diferentes condições. Assim, Guru Rinpoche, como uma manifestação de Chenrezig, ele vai dar um ensinamento de acordo com como nós nos sentimos. Então nós estamos nos sentindo vivos, ok, então ensinamento para a vida. Nós estamos nos sentindo morrendo, ok, então ensinamento para quem está morrendo. Nós estamos nos sentindo em meditação, então ensinamento para os meditantes. Estamos nos sentindo sonhando, ensinamento para quem sonha. Estamos nos sentindo pós-morte, ensinamento nesse caso, que é essencialmente o livro tibetano dos mortos e outros ensinamentos associados a isso. Aí nós temos também os ensinamentos para o renascimento. Assim. Então, esses ensinamentos são alguma coisa muito sofisticada, muito maravilhosa. Em todos esses ensinamentos, nós vamos encontrar a possibilidade de atingir liberação através da própria situação que a gente está vivendo, né? É assim. E no meio disso, em uma dessas 6 opções, nós temos a meditação. Então, Guru Rinpoche dá os ensinamentos sobre meditação. Então, esses ensinamentos sobre meditação, eles foram recontados por Dudjom Rinpoche. Foram recontados por Dudjom Limpa. Então, por exemplo, o professor Alan Wallace está explicando isso na versão de Dudjom Limpa. Vai ser uma coisa longa. Agora, em janeiro, ele deve estar aqui dando sequência a esse estudo, a partir de Dudjom Limpa. Agora, Dudjom Limpa tem uma sequência em Dudjom Rinpoche. Aí Dudjom Rinpoche explica isso de forma concisa nesse tema, nesse texto que é chamado de Iluminação da Sabedoria Primordial. Então tem uma sequência que começa com qual é o conteúdo, depois o nondro, ele
descrição dos passos do Nondro, né, que hoje foi comentado, ainda assim Dodyo Rinpoche não coloca isso como uma exigência, né? Ele descreve essas etapas, essa realização que é necessário ter. Aí depois ele apresenta as várias etapas do caminho. Então, nesse texto da Iluminação da Sabedoria Primordial, nós temos esse ensinamento sobre meditação. Aqui no SEB nós utilizamos a meditação como a base da nossa ação e também a prática na vida cotidiana. Na parte que diz respeito à meditação, nós tomamos esse texto como o eixo. Então, esse texto, ele se apresenta. Aí nós tomamos parte por parte desse texto, em vez de utilizarmos uma linguagem discursiva, a gente transforma aquilo num roteiro de como que a gente, sentado, observa isso, observa aquilo, como que vê e vai seguindo dentro da prática. Esse roteiro, no fim, fica com 21 itens. Esses 21 itens, por sua vez, na medida que a gente vai olhando esses itens, nós vemos a necessidade de explicá-los. Essa explicação, ela se converte em mais detalhamento de prática de meditação. Então, os 21 itens estão subdivididos em itens também, que, por sua vez, eventualmente são subdivididos em itens. Aquilo fica um conjunto de práticas que nós vamos explicando e vamos praticando. Esse conjunto de práticas, ele é apoiado, quem entra nesse programa, porque é uma coisa longa, né? De várias etapas, quem entra dentro disso, de modo geral é apoiado, tem a opção de ser apoiado por tutores que também praticam isso e conhecem essas etapas. Então, nós vamos seguindo desse modo, assim, né? E aí nós temos a primeira etapa é motivação, a segunda etapa é chamata impura, depois chamata pura, depois metabhavana, depois prajnaparamita. Aí o prajnaparamita a gente estuda linha a linha, o prajnaparamita inteiro. Depois nós olhamos especialmente a forma vazio, vazio a forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. A gente olha aquilo aplicando a muitas diferentes situações. Depois disso, para tornar isso mais claro, mais nítido, a gente utiliza o roteiro de 8 pontos, que é um roteiro que nós vamos treinar durante um bom tempo, observando diferentes experiências. Então, esse roteiro de 8 pontos, ele começa... Esse roteiro de 8 pontos, ele tem o objetivo de introduzir a nossa prática a nível de energia também. E treinar o ponto central. Porque o ponto central na nossa situação não é um ponto cognitivo, não é alguma coisa que eu preciso entender. É especialmente alguma coisa que eu preciso evitar que aconteça e alguma coisa que eu preciso que aconteça. Especialmente isso, né? Aí nós vamos olhar isso a nível sutil. O que está acontecendo para nós seguirmos tantas vezes por dentro do samsara e não podermos nos liberar, né? O que acontece dentro disso? Então, prajnaparamita é a porta que nos tira da condição aprisionada e nos leva em direção à liberação, né? Então, nós estamos olhando assim com o olho direto. O que está acontecendo, né? Então a gente vai utilizar essa noção da responsividade associada à energia e à mente. Nós vamos usar isso, né? Ou seja, quando a gente foca, seja o que for, há um impulso que leva a nossa mente, a nossa energia numa certa direção. Se a gente simplesmente olha para as coisas e pensa que inteligência é identificar imediatamente o que aquilo está dizendo para nós e obedecer, aí nós estamos dentro de uma percepção usual da realidade, que é mais ou menos o que as pessoas são treinadas para fazer. A gente, de modo geral, é treinado para fazer isso. Vamos dizer, o processo das escolas é isso.
A gente ouve um som, ou vê alguma coisa, imediatamente a gente sabe como conectar aquilo com uma outra coisa. A rapidez disso e a precisão disso é uma habilidade associada à inteligência. Aqui a inteligência budista está sendo apresentada de um outro modo. Quando nós olhamos, seja o que for, a nossa capacidade de ver aquilo e não se engajar com aquilo e manter a mente aberta com relação às indicações, isso é inteligência. Não é simplesmente eu pegar aquilo e engatar. Quando eu pego alguma coisa e respondo automaticamente aquilo, isso é chamado fechamento da mente. Isso é a ignorância, a vidya. Nós geramos... Essa é a razão pela qual os cientistas, a cada geração, não conseguem penetrar nas ideias que vão sucedê-las, nas ideias dos alunos que vão sucedê-las. Porque a cada geração, os cientistas aprendem muito agudamente alguma coisa. Como eles aprendem aquilo, eles não conseguem ver outra coisa. Eles estão presos na responsividade. Eles não conseguem ver. É o processo de operação da mente. Eles, em vez de treinarem uma abertura da mente, eles sempre treinam a fixação da mente em alguma coisa que esteja depois daquilo que eles viram. Eles viram aquilo, prende. Difícil eles irem adiante das próprias ideias. É comum outros cientistas aparecerem que vão adiante daquilo. Né? Então a história do conhecimento é uma história de alguém que é arrastado com o freio de mão puxado e as gerações seguintes vão levando aquilo. As pessoas das gerações anteriores, dificilmente elas param e mudam a mente e começam a pensar de um outro modo. Né? Isso não é uma coisa muito fácil. A gente encontra esses exemplos. Né? Vamos dizer, agora dentro de um mundo que sucede a Guerra Fria, difícil as pessoas olharem para os russos se não ainda dentro de uma coisa de Guerra Fria. Né? Olharem para os americanos com uma certa coisa. Né? Então a gente segue olhando de um certo modo. Né? Para a geração anterior à minha, assim, ou para a minha geração ainda, a gente pensa antes da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, aquilo é muito denso. Né? A Guerra Mundial já passou um tempão. Né? Aqui vai fazer agora, vamos dizer, terminou em 45, 60, 70 anos quase. Né? Então, é muito tempo, né? Aquilo continua assim, antes da guerra, depois da guerra. A minha geração anterior, assim, antes do Getúlio, depois do Getúlio. Né? Ou antes o Estado Novo e depois do Estado Novo. Para mim, Estado Novo é uma coisa nebulosa, assim, Getúlio também é uma coisa nebulosa, né? Tá certo que até o Collor, assim, eu sou da época mais do Collor, né? Mas aí essa coisa da guerra, para muitos ainda fica pesado, né? O Hitler, uma coisa assim, né? Mas essencialmente essas coisas marcam a mente e a pessoa segue pensando de um certo jeito, né? Assim. Aí hoje eu vejo assim, por exemplo, aí partidos, né, que eram de um certo tipo, né? Eles ficam com uma dificuldade de se colocar hoje em dia, né? Aí partidos que eram defensores de alguma coisa, hoje envolvidos em corrupção, aquilo parece muito estranho, assim, muito estranho. Né? Mas isso é uma modernidade, uma capacidade de entrar também na corrupção, numa outra mente, assim, né? Que um tempo atrás não tinha. Mas a gente acha estranho. Né? Quem vem por agora não acha muito estranho, parece que é tudo igual, assim, né? Mas eu fico olhando as mentes das pessoas que cruzaram essas coisas todas, como é que elas cruzaram isso, como é que elas se posicionaram, quanto que elas guardam ainda dos paradigmas anteriores e que dificuldade elas têm de olhar tudo de um outro modo. Né? Eu vejo, por exemplo, o Brizola foi até o fim falando das multinacionais, assim, né? Invadindo aqui. O pior é que ele tinha razão. Assim, mas aí tem uma coisa, era tudo as multinacionais, né? Um tipo de coisa, assim, né? Um padrão de avaliação das coisas. Né? Aí nós temos isso. Né? E a Neia, eu acho que até dá um sorrisozinho, assim, porque pertence a essa jovem guarda dos anos... Bom, não vou dizer quando que foi jovem guarda. Mas outro dia viram uma foto da Neia que estavam comentando aqui. Na carteira de identidade. Né?
Trabalhando? Eu acho que tu tem essa missão, pegar essa foto e botar no Facebook. Então aqui eu estou falando sobre essa dificuldade que a gente tem de ultrapassar, devido à vida, ultrapassar as nossas fixações, né? Esse é o ponto onde nós estamos imersos. Só que essas fixações, elas estão num nível muito sutil, muito difícil, né? Na linguagem budista, isso é associado a uma imagem de um copo cheio, né? Ou seja, uma taça de chá cheia. A gente não consegue colocar mais nada, porque não consegue aprender mais, porque aquilo encheu. A gente já encheu de outras coisas, agora não consegue colocar. Isso, de modo geral, está associado à inteligência também, né? Mas aqui nós estamos olhando um outro jeito. A inteligência, ela tem um padrão no qual eu vejo as coisas, mas ao mesmo tempo estou livre delas. E esse libertar-se das coisas, dentro de uma visão também do próprio caminho espiritual, às vezes é colocado de um modo inferior, insuficiente. Porque o livrar-se das coisas numa primeira abordagem significa que eu amorteço as coisas e me mantenho num silêncio onde as coisas estão amortecidas. Assim. Existe tensão entre linhagens, tensão entre descrições. Isso eu vi assim, conversando com os tibetanos. Isso foi, acho que no ano de 93, quando várias delegações tibetanas vieram aqui. Aí eu conheci um Geshe, que teve em Porto Alegre, que se hospedou lá no SEB. Ele era o chefe de uma delegação. Aí ele criticava o Zen. No caso, eu andava pelo Zen na época, né? Então ele criticava o Zen. Eu achava aquilo completamente fora de qualquer propósito, assim, né? Porque realmente ele tinha uma visão que os tibetanos muitas vezes desenvolvem com relação ao Zen, mas não é justo. Isso não é assim. A mente Zen é uma mente completamente iluminada, mas os tibetanos às vezes eles associam a mente Zen com uma mente amortecida. E a mente amortecida, ela existe realmente. Eu já da minha parte, com essa iluminação toda, assim, eu associo isso aos Theravada, mas não contem para ninguém. Assim. Não é verdade. Eu não associo isso, mas é que é uma coisa curiosa. Essas coisas a gente sempre coloca na outra linhagem. Os problemas nunca estão na nossa linhagem, né? Aquilo é sempre na outra linhagem. Mas esse problema de mente amortecida está em todas. Ou seja, todo mundo que entra no caminho, e os Theravadas são acusados disso também, né? São acusados pelos tibetanos, pelos Zen eu acho que não, mas os tibetanos também acusam o caminho do ouvinte a isso, né? E aqui vocês vão ver. Só que os tibetanos, não é que eles acusem os outros. Eles acusam, né? Mas não é que eles apenas acusem os outros. É que eles também descrevem a si mesmos dentro disso, né? Por exemplo, quando nós estudamos a Shamatha impura, Shamatha pura, Shamatha impura e Shamatha pura são processos de amortecimento. Não são processos de rigpa, lucidez. São processos de amortecimento. O professor Alan Wallace está descrevendo agora isso, né? Ou seja, nós vamos chegar naquilo que se chama a consciência fundamental. A consciência fundamental, ela é Vijnana amortecida. Eu vou encontrar isso, que é o depósito das impressões kármicas, onde tudo brota. E eu amorteço isso. Aí fico parado. Aí o Buda descreve no Lankavatara Sutta, né? E quando a pessoa retoma o contato com o mundo ao redor, tudo volta a ser como antes. A pessoa apenas amorteceu. Então os tibetanos, por vezes, eles acreditam que os praticantes Zen, eles ficam amortecidos. Eu não estou dizendo que não fiquem. Eu estou dizendo que os mestres Zen não têm esse obstáculo. Porque todos os praticantes, quando são introduzidos à meditação, muitas vezes, a primeira etapa mesmo é amortecimento. Não é o que a gente está buscando, mas é um processo de passagem. A pessoa amortecida, ela não gera lucidez, ela gera uma paralisia, uma não resposta dentro do mundo condicionado. Assim.
Então, aqui nós estamos estudando isso. Nós estamos seguindo pelos 21 itens. E dentro desses 21 itens, a gente vai gerar essa capacidade de parar, mesmo que a gente pareça ter amortecido um pouco em chamata, nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo não é amortecer. Nosso objetivo é reduzir a rotação para que a gente possa fazer uma outra coisa. Ou seja, está tudo muito rápido. Então a gente reduz a rotação por uma calma construída, e aí depois nós movimentamos a mente segundo uma direção que a gente começa a descortinar, qual seja, né? Então, quando nós chegamos no Prajnaparamita, é como se a gente já tivesse desenvolvido um pouco essa habilidade de dirigir a mente numa certa direção. A gente vai desenvolvendo isso. Se a gente não tem isso, não tem chance. Como é que nós vamos caminhar se a nossa mente é aleatória e anda em todas as direções? Assim. Então, a gente, quando se defronta com conhecimento, a gente vai olhar isso, né? A gente vai olhar para as coisas e precisa lucidez. Uma primeira etapa da lucidez, como nós não temos ainda lucidez, é a reduzir a resposta automatizada que as coisas têm diante de nós, né? Aí nós vamos entrar no Prajnaparamita. Quando nós entramos no Prajnaparamita, como eu descrevi, então a gente vai olhar linha a linha, vai olhar essa parte forma, vazio, vazia, forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Vamos olhar os outros skandhas, ou seja, forma é o primeiro, depois forma, sensação, percepção, formação mental e consciência, né? Rupa, Vedana, Samjana, Sanskara, Vijnana. Os 5 skandhas. Nós vamos olhar isso com muito cuidado. E aí nós vamos entrar nesses 8 pontos. Esses 8 pontos nós olhamos primeiro os objetos à frente. E aí nós vamos olhar isso com maior profundidade, com calma. Nós vamos olhar para reconhecer como que essa experiência surge. Esse é o ponto. Assim. Então, o Thiago do Rinpoche, ele deu essa chave. Ele diz, em vez de você negar a aparência para se libertar dela, descubra como ela aparece. Aí você se livra dela porque você descobre o que ela é. Então, esse é o processo que nós vamos utilizar, né? Olhando profundamente a aparência, em vez de negar a aparência, a gente se livra dela. É como, por exemplo, uma pessoa está com medo no meio de um filme. Aí não é uma questão de amortecer o filme, é uma questão de reconhecer que aquilo, aperta esse botão aqui, é o filme, entra em colapso. Aperta de novo, ele volta. Aquilo é uma projeção na tela, não é nada. Assim. Então a pessoa entendendo o que é aquilo, ela se livra daquilo. E não negando aquilo, ela se livra daquilo. Entendendo aquilo, ela se livra daquilo. Então esse é o processo. A gente utiliza o obstáculo como caminho. Nós não tentamos deixar os obstáculos no lugar e andar para uma outra direção. Nós usamos o obstáculo como caminho. Então isso, em princípio, é uma abordagem diferente da abordagem do caminho do ouvinte. Na abordagem do caminho do ouvinte, a gente olha os obstáculos e vai dobrando por aqui, deixa o obstáculo para lá. Encontra o obstáculo aqui, dobra para cá. E assim surgem muitas regras sobre o que fazer quando a gente se defronta com coisas. E essas regras são sempre do tipo, saia de fininho pelo lado aqui e vá para lá, escape disso e daquilo. Esse é o processo. E agora existe essa outra forma que é assim, olhe bem no olho do bicho. Ele não é aquilo tudo. É assim. Então, isso significa utilizar o obstáculo como caminho, em vez de utilizar o escapar como caminho. Então, Prajnaparamita é isso. Aí nós vamos em frente com essa única arma, que é a Prajnaparamita, né? Ou sabedoria da realidade Vajra, né? Que é o Buda pegou esse Buda dos metaleiros, né? Que é, então, quando surge alguma coisa, tchá! Assim, aí aquilo
Você não me pegou. E aí... Depois sabe lá que legenda ela vai pôr na minha foto. No Facebook. Isso é a dupla realidade. Então é assim. Então esse é o ponto, assim, que é importante vocês guardarem, né? Guardarem, entenderem isso. Ou seja, nós não vamos escapar das coisas, nós vamos olhar para elas dentro delas. Então, o obstáculo, o samsara se torna caminho. A ilusão se torna caminho, né? Tomando caminho, a ilusão como caminho, tomando o obstáculo como caminho. Isso é essencialmente Vajrasattva. Ou seja, não tem nada a ser compreendido como algo que me derrubaria. Nós vamos simplesmente olhar dentro daquilo e a gente, libera aquilo. Essa é a nossa prática, né? Vai se esconder atrás da coluna, pense. Aí o primeiro dos oito itens, a gente tem que pegar o quê? A ilusão. Se a gente não tiver uma ilusão, a gente não tem como avançar. Assim, entre as ilusões se tornam protetores do Dharma, né? Elas se tornam métodos pelos quais nós avançamos. Um dos processos, pode fotografar, tá aqui. Um dos processos que a gente utiliza é esse, né? Então isso aqui é um processo ilusório, um cubo. Quando a gente olha um cubo desse tipo, né? Ou são dois? Ou é um hexágono? Agora estou um pouco confuso. Me atrapalhei aqui. E quando a gente utiliza uma ilusão, a gente pode escolher ilusões de vários tipos. Quando a gente usa uma ilusão, aí nós aprofundamos sobre isso, né? Aprofundamos sobre essa ilusão. Então a gente descobre, por exemplo, para aparecer um cubo, eu preciso ter alguma coisa que eu coloquei atrás dos meus olhos e eu não estou percebendo o que eu coloquei, mas está operando. Senão não apareceria o cubo, porque aliás o cubo é em 3 dimensões, isso aqui está em 2, né? Assim. E aí eu posso perceber que se eu fizer um clique interno, que eu não sei bem onde é que é, o cubo muda para outro cubo. Na verdade eu tenho um botãozinho aqui atrás. Aí o cubo muda para outro cubo. Aí como é que é isso? Como é que a gente aperta, não sabe bem aonde, e muda a própria visão? Então esse é o exame da ilusão, né? A gente começa a estudar a ilusão. Então a gente entende o que é chamado coemergência. Isso é muito importante. A gente entender que a mente e o objeto diante de nós surgem como uma única experiência. Isso é Dudjom Rinpoche que vai dizer, né? A mente e o objeto surgem numa única experiência. Isso é Dudjom Rinpoche e Gyatro Rinpoche, né? Gyatro Rinpoche é o mestre do professor Alan Wallace, que é um mestre vivo ainda, ele está vivo. Então Gyatro Rinpoche vai dizer isso, né? A mente e o objeto surgem numa única experiência. Se a gente disser que esse objeto é a mente, eu acho que a gente até entende, né? Porque não havendo o cubo, o que é o cubo? O cubo é a manifestação da mente.
Isso é uma forma de explicar. Outra forma é explicar que surge um objeto e aí a nossa mente... Uma forma de explicar é o objeto, outra forma de explicar é a mente. Eu digo, não, a minha mente é esse objeto. Outra forma, esse objeto condiciona a mente. Então tem o risco, aí minha mente fica condicionada pelo risco, aí isso obedece. Então eu posso ter qualquer uma dessas explicações, mas nenhuma delas é completa. Se eu disser que a mente, a gente pergunta por que a mente precisou do desenho. Se eu disser que é o desenho, eu vou dizer, bom, mas o mesmo desenho pode produzir diferentes imagens. Então ele precisa da mente para ter essa forma. Então eu não consigo explicar sozinho. Então eu preciso entender que esse fenômeno é um fenômeno conjunto da mente e do objeto. Quando eu estou um pouco confuso, eu penso que é só o objeto ou só a mente. Então isso é muito importante, porque na filosofia, de modo geral, as pessoas adotam posições que são duais. Ou é só a mente, ou é só o objeto. Isso é chamado caminho do meio, a coemergência, a compreensão da coemergência, né? A coemergência do mundo e da mente. Só que isso às vezes é chamado de caminho do meio, mas aí vem críticos que dizem, isso é o caminho do meio, mas não é um acordo entre os dois extremos. Não é alguma coisa que ficou no meio. Isso é o caminho do meio que não está no meio de nada. Ele é a lucidez sobre aquilo. Assim. Então, é importante também não se atrapalhar com os nomes, né? Mas aqui eu estou dando esse exemplo. A gente tem um objeto e nós vamos utilizar o objeto como o nosso foco para a gente poder aprender as coisas. Mas nós podemos usar processos mais complexos. Por exemplo, essa sala. Então a gente olha essa sala. Eu gosto desse exemplo da sala, né? Então a gente toma a sala. Eu gosto especialmente porque a sala, enfim, parece que é real. Assim. E, na verdade, eu já vou avisando vocês, nós vamos até o ponto da realidade de cada um de vocês, né? Portanto, ainda dá tempo para escapar, para ir embora, né? E se vocês não escaparem a tempo, não vão conseguir nem sair, não precisa, porque vão evaporar, assim. Então esse é meu objetivo, assim, né? Então, nós olhamos essa sala. Então, essa sala, aí a gente reconhece do mesmo modo. Ela foi construída paulatinamente. A gente não sabe quando ela começa. No Prajnaparamita a gente vai dizer, as coisas não têm nascimento, são não nascidas e não cessam. Isso é muito interessante, assim, sabe? Coisas são não nascidas e não cessam. Porque se a gente diz, que dia nós vamos atribuir ao início desse lugar aqui? A gente podia dizer, foi no dia que a gente carregou as pedras aqui ao redor e começamos a empilhar as pedras aqui, né? Esse poderia ser um bom dia, assim, né? A gente nunca empilharia as pedras se já não tivesse uma imagem anterior, né? Então, na verdade, o que movimentou empilhar as pedras foi uma imagem anterior. Aí, quando é que isso vai dizer? Não, eu tive uma imagem, mas não era bem aquela, eu imaginei uma outra coisa. Ou então a gente diz, bom, precisamente no dia tal, eu tive uma visão de como seria isso. A gente pergunta, mas você teve uma ideia anterior disso? Ah, sim, eu tive uma ideia anterior. Na minha infância eu desenhei muitos templos, fazia castelinho de areia na forma de templo. Então isso era uma loucura que provavelmente já vinha de outras vidas, assim, né? Então aqui nesse templo, aí eu vou dizer, não, isso aqui na verdade, o Chagdu Rinpoche, quando... Vocês viram uma foto no Facebook que estava lá o Lama Santen com o Chagdu Rinpoche, né? No Gompa, antes da construção do Gompa, você viu aquela foto, né? Acho que foi naquele dia, o Rinpoche pegou um papel e desenhou esse contorno aqui, para construir lá. Mas no fim ele terminou não construindo, eu guardei aquilo. Então quem construiu o templo foi o Chagdu Rinpoche, claro.
Aí tinha esses 4 nichos, direitinho, assim. Ele fez assim, né? Ele fez esse desenho, os 4 nichos. Então a gente vai dizer, aí teve nascimento. Ou a gente diz, não, numa vida anterior, alguma coisa que então estabeleceu isso. Então a gente não consegue encontrar o ponto. A gente não consegue localizar aquilo, né? A gente pode perguntar, mas e o Rinpoche, ele desenhou aquilo por quê? Aí tem coisas para trás infinitas. Aí quando que começa? Aí aquela emanação, aquela imantação do templo, ela segue. Ela não é uma coisa que tinha um início com as pedras e com o cimento, com o ferro. Não é assim. Aí as paredes sobem e os operários talvez não vejam aquilo. Eles seguem vendo paredes, fumando, jogando os tocos de cigarro dentro da construção. E aquilo segue assim, né? E aí eles têm uma sensação, assim, uma motivação estranha. Aí eles vão construindo aquilo como que não está vendo nada. Aí a gente entra aqui, e eles não veem nada, eles olham, não estão vendo nada. Aí nós seguimos, né? Cada vez tem mais umas paredes, mais né? Aí quando a gente construiu esse teto aqui, que levou um tempão para chegar nesse ponto, né? Aí quando a gente viu a luz entrando por cima, aquilo, isso vai ficar muito lindo, assim, né? Então a gente vai olhando assim, né? Só que essa visão, ela não termina, o templo não está terminado. Cada vez que a gente entra, a gente vê de novo de um outro modo, e vai olhando de um outro modo, olhando de um outro modo. Não tem fim isso. Por quê? Porque o objeto diante de nós e a nossa mente, eles têm uma experiência. Essa experiência nós podemos chamar da nossa mente ou do objeto. Diferentes pessoas, uma do lado da outra, têm diferentes experiências. Elas também chamam aquilo do objeto a mente. Se elas forem descrever aquilo, elas talvez descrevam diferente também, umas das outras. É isso. Essas são as nossas experiências. Isso é essa noção de coemergência. Então as coisas todas são coemergentes. As visões sobre a realidade que os cientistas desenvolvem também são visões coemergentes, por isso que elas mudam. Aí quando muda o conteúdo da mente, aí os objetos começam a mudar de significado, né? É assim. Então eu acredito que agora nós estamos nos aproximando de uma era, ou de um tempo, que vai chegar de modo acelerado, onde tudo isso vai ficar muito claro, muito visível. A gente vai ensinar para as criancinhas pequenininhas, assim, de 1 ano de idade, já está explicando isso, né? Como aqui. Assim. Então isso tudo vai ficar muito claro. E isso altera a forma de funcionamento da mente. Como os neurocientistas adoram pensar, assim, então o hardware da mente, né? Os neurônios vão mudar. Provável que tudo mude, assim. Aí começa, essa geração já começa com uma bolota maior aqui, porque trabalha mais, alguma coisa, todo mundo já... Aí tem um desvio de pescoço, assim, também. Vai ser fácil de ver. Se eles estão inteligentes, vão estar todos assim, já. Um pouco tortos de tanta massa cerebral, assim, né, que ela vai desenvolver. Vai ser maravilha, assim. Ou então aqui na frente, não sei ainda onde é que vai vir. Assim. Não sei ainda. Então nós começamos com esse primeiro item. A gente pega um objeto que pode ser o templo, né? Aí segundo item, parte A, é assim, nós olhamos a coemergência daquilo. Escolheu aquilo, a gente vê. Essa coemergência seria assim, a gente olha para aqui e vê o templo, não vê? Pois é, esse é o problema. Então nós precisaríamos agora ser capazes de localizar o templo como alguma coisa espantosa que está acontecendo. Como um processo de construção que se dá. A gente localize isso muito claramente. Assim. Ou seja, o templo mesmo, para ser visto como tal, ele tem uma
posição de mente que faz aquilo surgir. A gente localiza isso. Ou seja, a gente olha o templo com estranhamento. Espantado que a gente esteja vendo um templo. O Guru Rinpoche, quando da inauguração do mosteiro de Samia, ele disse: esse lugar vai se tornar no futuro prisão, lugar de abrigo de animais selvagens, local de tortura. Isso. Aí o rei tremeu. Mas essencialmente, o Guru Rinpoche tinha um olhar livre. Ele foi lá e fez a consagração do mosteiro de Samia. Consagrou. Consagrar é assim: aqui é um mosteiro. Pronto, isso aqui agora é um mosteiro. Entenderam? Todo mundo que pensar que não é mosteiro, morre. Não, essencialmente ele dá aquele nascimento. É como uma criança, né? Como é que é o nome dessa menina? Talita. Pronto. Pobre coitada, né? Dali para frente é aquilo, né? Agora, Andiara, pense. É assim, né? Aí, pronto. Andiara, para sempre, né? É assim. Agora, pior ainda é Tatá. Aí da família Gata. Tatá, Gata. Pior ainda se fosse Gata, Tatá, né? Aí aquilo ia ficar pior ainda. Então a gente dá aquele nascimento. Cada um de nós teve isso. Alguém assoprou essa bênção ou esse pesadelo, né? Pronto, aí a pessoa virou aquilo. Então os templos também, alguém olha para aquilo e... Então é bom que quem dê aquele sopro seja um mestre, porque ele dá um sopro lá em cima, né? E olha lá em cima. Alguém do reino dos infernos, Guru Rinpoche viu. No futuro alguém do reino dos infernos vem aqui, olha, isso é bom lugar para prisão, bom lugar para tortura. A pessoa olha com uma imagem criativa, né? Vê outra coisa, de acordo com o seu mundo. Ele nomeia aquilo desse modo. Então isso é coemergência. Todas as coisas surgem por coemergência, portanto elas não estão amarradas. Todas as coisas. Quando vocês veem assim, por exemplo, casamento, né? Estava demorando ainda essa parte. Mas, casamento, vocês olhem com cuidado isso, né? Eu já tive várias oportunidades para olhar isso com cuidado. A que mais me impressionou foi aquela do... Aí vem o juiz de paz. Eu não sei por que esse nome, né? É como dizem os taoístas, onde fala em paz é porque tem problema. Aí vem juiz de paz. Já um juiz, né? Ele pede testemunhas, pessoal. Testemunha. Só não pede fiador, mas pede testemunhas. Né? E aí ele termina aquilo, ele dá uma risadinha e diz: boa sorte. Se tivesse tudo bem, por que lembrar sorte? Né? Aí aquilo é um pouco agorento, mas naquela hora já não dá mais. Aí tu quer retirar a mão, olha em volta, aí para mudar aquele papel, pessoal, olha, alguma coisa. Mas pense, aquilo tudo, né? A festa, os amigos, testemunha, documento, tudo assinado, um calafrio, aquilo tudo, né? Aí, aquilo tudo pronto. E aquilo segura ou não segura? Não segura. Aquilo é um templo, mas no futuro se transforma num local de tortura. Se o mosteiro de Samia passa por isso, ninguém mais tem culpa. Né? É assim. Então a gente tem um olhar, né? O maior perigo é o olhar. Nosso olhar vai mudando, ele vai navegando sem que a gente entenda para onde. Ele vai navegando assim. Aí nós, praticantes, sabemos onde colocar o olhar, estamos livres disso. Não é verdade, pessoal?
Não é verdade? É assim. Então a gente não vai utilizar o olhar dos infernos, não é verdade? Então nós estamos livres disso. É assim. É assim. União estável, não. Esse aqui é o problema. Antes dava para a pessoa juntar assim, de uma forma não notada, né? Mas agora, uma semana depois, união estável. Mas aí. Então, a gente está vendo esse aspecto de coemergência, né? As coisas, nossos olhos mudam, as coisas mudam na frente. O hardware parece que muda, né? As coisas parecem que mudam porque muda atrás. Isso é coemergência. Mas aí no item 2A é isso. Aí tem o 2B. 2B é um pouquinho mais complexo, né? 2B a gente estende isso. A gente percebe o quê? A gente percebe que para ver um templo aqui, tem uma paisagem da mente. Se não tiver um templo dentro, não tiver uma paisagem budista, eu não consigo entender bem isso aqui, não consigo localizar isso como templo. Eu posso ver as coisas, mas eu não entendo bem. Então tem uma paisagem da mente. Mas se a gente tem a paisagem da mente, por exemplo, uma paisagem da mente trouxe vocês aqui. Tem alguma coisa dentro da mente de vocês que trouxe vocês aqui. Ninguém veio arrastado, exceto as crianças. Mas, de modo geral, veio todo mundo, assim, mais ou menos por uma livre vontade, né? E, então, tem uma paisagem da nossa mente que dá sentido vir. Aí a gente entra aqui, né? Quando a gente entra, a mente vê, a energia se posiciona de um certo modo, o corpo se posiciona de um certo modo e essa paisagem ela está presente. Quando a paisagem mudar, por exemplo, amanhã à tarde, a paisagem mudou. Aí ninguém vai ficar aqui dentro. Todo mundo se levanta e zupt, vai embora. Não é incrível isso? A gente não precisa mandar ninguém embora. Meio-dia, a paisagem muda. Ela muda como? Ela muda. Hoje é apropriado ficar aqui dentro. Aqui, amanhã à tarde, já estou avisando, né? Amanhã à tarde não é apropriado. Assim, circulando, todo mundo indo embora. Não é que seja assim, né? Mas é como se já tivesse uma posição de paisagem que traz isso, né? Por exemplo, os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, são paisagens da mente. Isso é alguma coisa antiga, é um tipo de maldição que houve, né? É assim. Aí, por exemplo, na criação do mundo, Deus deveria ter descansado no domingo, também na segunda. Essa é uma grande coisa, né? Se fosse realmente compassivo, descansava domingo e segunda. Pronto, a gente só vinha trabalhar na terça. Agora, eu acho que a gente precisava mudar essas escrituras, né? Eu pensando bem, eu acho que ele descansou domingo e segunda. Mas assim, nós geramos uma paisagem de mente que então divide as coisas de um certo modo, né? Essa divisão ela é tão grande, tão incrível, que a gente acredita que o tempo dos dias, dos meses e anos é alguma coisa que a gente pode utilizar para olhar para fora do universo, né? Onde não há dia e noite, né? A gente pode olhar assim. Eventualmente, mesmo dentro do pensamento tibetano, se diz a pessoa morre, aí 49 dias depois ela retorna. Ainda que todos os textos digam, quando a pessoa acorda dentro do sonho da morte, ela não vê nem o sol nem a lua e não projeta sombra no chão. E aí, o que dia é o que se não tem sol e lua? Mas ainda assim nós temos uma paisagem como se houvessem dias e noites, né? Assim. Então isso domina a paisagem da nossa mente. Parece que dia e noite é uma coisa cósmica. Além do mais, depende do sol que se levanta e o sol se põe. O sol não se levanta e não se põe, pessoal. Assim, nós é que estamos aqui girando, assim, né? O sol está lá. Então,
quando nós vemos isso, a gente vê esse poder da paisagem da mente. A paisagem é o que está atrás dos olhos. Atrás dos olhos produz a aparência do que está na frente de nós. Só que essa paisagem, então, ela nos dá um sentido, ela dá um sentido para aquilo que está diante de nós sem que a gente precise raciocinar. Ela dá um sentido. Ela conduz a operação dos olhos. E nós vemos isso pelos olhos e pelos sentidos físicos. Os sentidos físicos sentem isso. Aí quando nós sentimos isso e pensamos sobre isso, esse pensamento está referenciado à própria paisagem mental. Na sequência, nós vemos a energia se movimentando. Isso é muito impressionante. A energia se movimenta. Então, a energia se movimenta, aí nós temos, os lugares são diferentes. Por exemplo, vocês chegam na casa de vocês, aí aquilo tem uma imantação própria, né? Aí, de modo geral, a pessoa respira. Então, que bom, que tá tudo desarrumado, meio sujo, mas tá bom. E aí, então a pessoa relaxa, assim, né? Também. Aí a pessoa senta na sua cadeira. Eventualmente vem um amigo daqueles expansivos assim, né? Aí não é que ele sentou no nosso lugar. Aquilo já não... Mais do que 24 horas não dá para aguentar um amigo desse dentro de casa, né? Além do mais, na hora que eu ia tomar banho, ele foi tomar banho também. Aquilo não sabe que aquela é minha hora do banho. Assim, na mesa, no lugar que eu sento, ele sentou. Aí quando eu fui ver TV, ele já estava num outro canal. Aí aquilo não dá para aguentar um amigo desses. Não dá, aquilo tem que ser rápido. Então nós desenvolvemos regiões de fixação, ou seja, a paisagem ela produz posições de mente, posições de energia. As coisas ficam todas marcadas com energia. Assim. Aí aquilo fica assim. Então é importante a gente entender essa marcação que as coisas ganham. As coisas, todos os objetos, eles têm uma conexão de energia. Às vezes as crianças têm uma liberdade maior, né? Eles chegam aqui e pegam as coisas assim, de modo geral. Nós, não. Ninguém tem coragem de ficar mexendo por aqui, exceto as crianças. Eles vêm aqui, mexem em tudo, né? Só para testar o desapego do lama, né? Eu sou desapegado, mas tem que dar um pouco de dura, assim, porque... Então, é isso, assim. Aí a gente vê perfeitamente como cada objeto, cada coisa, nós colocamos com uma associação a uma energia. Quem tem filho pequeno, aquilo é maravilhoso. A pessoa descobre muitas coisas sobre si mesmo. Porque os filhos começam a andar para o meio das coisas, a gente descobre que tinha muitas energias associadas a várias coisas assim. Então esse é o ponto. Agora, então eu descrevi paisagem, mente, energia e corpo, que coemergem com os objetos. Assim. Mas aí eu estou descrevendo isso como se fossem manifestações dos objetos. Eu olho para os objetos e vejo paisagem, mente, energia e corpo, né? Agora, quando nós olhamos especificamente para esse aspecto da energia e da mente, aí nós vemos o surgimento da identidade no meio disso, né? Esse é um ponto bem importante, assim. Então isso seria uma extensão desses 8 itens, né? Vamos ver essa extensão. Então o que acontece? Quando nós olhamos para os objetos, a gente não só vê a energia associada a eles, como
como a gente percebe que surge um impulso de sustentação. Então, vamos supor, vem uma criança e pega o sino aqui. Começa a andar de um lado para o outro com o sino. Aí tem um impulso de ir atrás do sino, dar um empurrão na criança, trazer, botar o sino aqui de novo. É assim. Então, e de onde é que veio isso? A gente percebe que cada objeto, ele não só está ali, mas ele corresponde a uma condição de energia que precisa ser sustentada e equilibrada. O objeto está ali porque ele tem que estar ali. Se ele é tirado dali, isso já é um problema, ele precisa voltar. Então nós começamos a ver as várias coisas, elas estão dispostas numa região sutil e se manifestam numa região grosseira. A gente mexe na região grosseira, a região sutil aciona energia para buscar. Aí quando nós olhamos com cuidado isso, nós vemos o que é chamado de apego. A essência do apego. O apego é uma constante sustentação de alguma coisa. Então nós temos os objetos ou as coisas, seja o que for, e aí nós constantemente trabalhamos para que aquilo não se altere. Constantemente trabalhamos. Qualquer pessoa que tenha objetos, que todo mundo tem, né? Na verdade, vai perceber que o objeto é que tem a própria pessoa. No sentido de que qualquer coisa que a gente tem exige manutenção. Nós temos que estar constantemente cuidando para que aquilo não desgarre, não caia, não quebre, funcione, esteja direito, não tenha pó em cima. A gente está nessa condição, constantemente operando e sustentando aquilo. Essa sustentação, ela não é uma obrigação por regra, é uma coisa que brota da própria estrutura kármica. É uma estrutura que está atrás, que a gente não está vendo. Aí vamos supor, aí a pessoa cuida de um conjunto de coisas. Esse conjunto de coisas pode ser tão variado quanto a esposa, os filhos, o marido, a família, as crianças, o trabalho, o carro, a casa, várias coisas. Aí, enquanto a pessoa cuida daquilo, é como se fossem muitos pratos girando que a pessoa tem. Os pratos estão girando, mas eles vão perdendo força. A gente tem que ir lá acelerar aquilo de novo, constantemente acelerando tudo, aquilo vai caindo de novo. Aceleramos, mantendo aquilo funcionando, né? Enquanto a gente faz isso, surge a sensação de que nós somos aquele que faz isso. Ou seja, a própria estrutura de apego, por exemplo, o sino está ali e não deve se mover. Quando o sino se move, tem uma energia para sustentar aquilo, botar o sino de novo. Quando aquela energia brota, nós temos a sensação de um eu que se move. Se a gente não conseguir nenhuma explicação melhor, a gente diz, vocês deixem esse sino aqui porque eu quero que esse sino fique aqui. O sino é meu. Essa mesa é minha. Esse sino vai ficar aqui. Entendeu? Assim. Aí surge um eu. A palavra eu ganha clareza. Assim, né? Aí a pessoa fica vermelha. Assim. Ela se sente mais ela, assim, né? E olha em volta. Algum desafio? Algum obstáculo? Então nós surgimos por essas energias. Assim. Aí nós temos variadas ilusões que brotam disso, assim, né? Variadas ilusões, é muito incrível, assim. A nossa vida apresenta uma
uma tamanha quantidade de processos de frustração que a gente vai se dando conta que aquilo, enfim, eu tinha apego pelo sino, mas enfim, esse sino nem era o meu, eu não tinha visto, era um outro que tinham colocado aqui. E aí aquilo não faz sentido, é o sino da outra pessoa mesmo que está levando. Não pode levar, mas agora eu não sei, eu estou confuso, não sei. Aí, assim, a sensação de existência, ela está ligada à noção dessa manifestação de apego, de alguma coisa embutida dentro de alguma coisa que quando eu mexo, surge com aquela energia automatizada e tem que ser aquilo. E nós temos uma identificação com essa energia. Não é assim, uma energia do templo, uma energia disso, daquilo. Não. Aquela é uma energia que nos toca, nós temos uma identificação com aquilo. Durante essa vida, nós vamos ter que abandonar todas as identificações com isso. Por períodos, nós temos várias mortes, ou seja, aquelas coisas que a gente vai se conectando, elas terminam desaparecendo e vão sendo ressignificadas e vão virando outras coisas e nós vamos gerando outras coisas, né? Aí vocês compram um notebook, algum tempo depois vocês já estão dando o notebook, não aguentam mais, né? Aí vocês têm um carro, daqui a um tempo já estão dando o carro. Aí tem um marido, daqui a um tempo, pode ser um tempo mais longo assim, aquilo já estão descartando, circulando, aquilo já alterou o significado de tudo, assim. Então é isso. Aquilo era um objeto de apego. Agora a gente olha, como que eu não tenho mais nenhum apego? Nada, desapareceu. É impressionante isso. Muito impressionante. Então, eu acho isso maravilhoso, assim, essas lições, né? Mas a gente tem a descrição de nós mesmos baseados nessas estruturas de apego. Então a gente precisaria olhar isso com cuidado, né? Olhar isso com essa atenção, assim, né? E aí quando nós estamos olhando desse modo, também é muito importante que a gente veja o surgimento, a gente contemple a mente, né? Contemple a nossa própria mente, como é que experiência a gente tem dessa mente, né? Que cara ela parece que tem. Então, a gente descobre que o aspecto sutil daquilo que a gente chama mente nem é alguma coisa cognitiva. Nós temos essa compreensão da mente cognitiva, né? Mas vocês vão perceber que atrás disso, além do processo cognitivo, há uma liberdade de movimentar a energia, fazer a energia surgir ou fazer a energia cessar. A gente tem essa liberdade atrás, que está junto com, é inseparável da própria energia, né? Por exemplo, a pessoa pode ter essa estrutura de apego em relação ao sino, vamos supor, ou em relação ao templo, mas ela pode dissolver essa conexão de energia e ressignificar as coisas na frente. Não apenas cognitivamente, mas também a nível de energia. A pessoa olha para o sino, está liberado o sino. Não, eu não estou liberando o sino, estou só dando o exemplo. Assim, né? É bom que eu saiba. Assim, daqui a pouco vem alguém que leva o meu sino, aí não dá. Mas vamos supor que eu liberei, é só isso, né? A suposição já encerrou, agora já não está mais liberada. Mas a pessoa, em princípio, poderia, né? Então ela libera, assim. Interessante. Aí a pessoa vende o carro. Aí, pode levar o carro. Assim. Interessante. Aí tem situações onde a pessoa não liberou. A pessoa ficou amarrada e aquilo ficou em sofrimento, ficou aflito. Por exemplo,
passou alguém e levou a bolsa sem autorização. Levou o carro sem autorização. Aí a pessoa, ela passa mal, assim, ela pensa, se eu pudesse, eu teria matado. Por que a polícia não é mais eficiente nisso? Né? Por que nós precisamos de mais verbas para a polícia? Eu devia ter colocado alarme, eu devia ter alguma coisa heróica, assim, né? Aí sim, aí eu pegava o cara. Aí nós temos essa visão. Daqui a pouco a gente libera. Quando libera, nós estamos melhor. Assim. Então essa liberdade, ela é possível, nós só não vemos, mas ela é possível, né? Aí, se vocês olharem com cuidado, existe uma operação interna que pode mudar. Então, essa operação interna, existe uma mente muito sutil que pode alterar a posição e o significado da energia com relação às coisas. É assim. Então, isso é muito importante a gente entender esse processo sutil, né? Aí, quando vocês olham isso, aí nós entramos numa outra conexão. Por quê? Porque aqui, assim, a nossa manifestação de identidade, ela está surgindo agora, como nós estamos vendo, associada ao automatismo cognitivo, automatismo de energia e a uma necessidade nossa de sustentar alguma coisa. Então nós estamos sustentando coisas, essa sustentação automática, automatizada, ela dá a impressão de que tem alguém ali, porque essa energia vem automática, de visão. Eu diante de pessoas que pegam o meu sino e levam, eu tenho raivas. Diante disso e daquilo, eu aquilo. Então nós começamos a olhar essas responsividades todas como se fosse a própria manifestação de nós mesmos. E nós buscamos isso. Nós buscamos situações de conexão com objetos, prédios, condições, para que a nossa energia se ofereça. Quando ela se oferece, nós temos uma maior certeza sobre nós mesmos, como se surgisse um elemento terra, assim. Bom, eu estou presente, eu existo, eu me movimento. Assim. A gente também quer ser respeitado, que o outro entenda as nossas preferências e obedeça aquilo. E o outro entende, não, você tem razão, isso aqui eu não mexo, isso aqui tal coisa. Aí tem um acordo sobre aquelas regiões, que são regiões que a gente vai usar a palavra apego, né? Mas essencialmente esse apego se torna a base da descrição de nós mesmos. Ele é a origem energética de nós mesmos. Aí nós surgimos desse modo, assim, ligados a isso, né? Agora, quando nós surgimos desse modo, é importante que a gente veja, né, que isso é o processo ilusório. Aqui, nós estamos usando essa recomendação de Chagdu Rinpoche, ou seja, nós usamos o obstáculo como caminho. Então nós não vamos dissolver esse apego, nós estamos olhando ele como a essência da própria ilusão diante de mim. Então quando eu começo a entender a ilusão, eu vejo que aquilo não é sólido. Então eu vou desenvolver a habilidade de cruzar por dentro daquilo e não de remover aquilo da frente. Eu vou aprender a olhar para aquilo, aí eu perco o condicionamento, eu perco a necessidade de obedecer aquilo. Então isso corresponde à dissolução da sensação de existência sólida, intuitiva e identidade pela clareza de como que esse processo surge. Então a gente reduz isso à noção da própria do próprio processo do próprio surgimento, né? Aí, na sequência, nós vemos a identidade surgindo do apego, a sustentação de energia associada a uma inteligência e uma paisagem. Quando a gente entende essa identidade surgindo desse modo, esse é um ponto muito interessante. Então, dentro desse roteiro,
Aí vocês parariam. Como a gente praticou extensamente o Prajnaparamita e reconhece a vacuidade, as conexões, o Prajnaparamita nos 8 pontos daqueles. A gente viu as energias aparecendo, agora nós nos sentimos como a mente livre que está tendo que obedecer o script que está impresso nas múltiplas experiências. Aí nós estamos aqui. A gente olha as flores, que lindas. Olha isso, olha aquilo, a gente reage assim, reage assim. Isso somos nós. A gente tenta preservar isso. Mas esse é um conjunto de condicionamentos que surge. Mas nós associamos esse conjunto de condicionamentos, a esses impulsos variados, a gente diz, eu sou isso. Eu não só sou isso, como eu prefiro que as coisas sejam de um certo jeito. Aí eu olho, por exemplo, para as flores, eu olho para esse objeto aqui como tambor, eu quero que o tambor esteja de um certo jeito. Se ele estiver meio torto, a minha energia impulsiona para uma outra coisa. E aquilo parece que sou eu que estou fazendo, mas não é que eu estou fazendo aquilo, é como se fosse um autômato, porque nós já temos uma programação atrás. E eu agora estou vendo como que as coisas surgem a partir dessas programações. Está tudo programado. Aí nós temos a sensação de andar por um lugar e olhando e vendo as impressões que as coisas nos causam. Nós estamos passando por dentro dos condicionamentos mentais, nada mais do que isso. E a gente pode passar vidas e vidas cruzando por dentro de condicionamentos mentais, não vai a lugar nenhum. Além do mais, não só a gente cruza pelos condicionamentos, como a gente vai criando outros condicionamentos. Nós estamos num jardim de condicionamentos. E vamos indo. Aí nós olhamos o rosto das pessoas, olhamos os anúncios de compras de carro, compras de casa e vendas disso, compras daquilo. Passeamos por dentro dos shoppings, por dentro dos vários lugares, olhando aquilo. Os impulsos todos vêm de um certo jeito e a gente sente que a gente é aquilo. A gente se sente mais vivo, porque os impulsos estão pipocando. A gente se sente vivo por isso. Aqui, nesse ponto, a gente precisaria olhar com muito cuidado isso, desenvolver um pouco de acumulação dessa experiência. Até que, ao acumular essa experiência, nós desenvolvemos a sensação da liberdade frente a essa experiência. Ou seja, aí nós podemos andar no meio disso, percebendo isso tudo, mas nós já estamos numa condição de estabilidade, não numa condição de fixação ao que apareça. A condição de fixação nos torna como que equilibristas. Um equilibrista natural é uma mãe dentro de casa, né? Constantemente repondo as coisas no lugar, lavando tudo, arrumando tudo, mandando arrumar isso, mandando arrumar aquilo, incessantemente trabalhando para que aquilo se mantenha num certo padrão, né? Nós mantemos isso o tempo todo em várias direções. Não são só as mães. Todo mundo está sustentando alguma coisa em algum lugar. Isso é a própria existência. É a sensação de vida. É a sensação de poder fazer isso. Quando a pessoa começa a entrar numa progressiva decrepitude, a pessoa não consegue mais manter tudo que estava girando. A primeira coisa que vai fazer é se livrar de algumas coisas para poder manter outras. Ela vai indo. Ao final desse processo, nós estamos apenas sustentando a respiração. Todo o resto já se foi. A pessoa não está mais pensando no carro, na casa, mais nada. Ela está... Isso dura uns 3 dias. Depois... aí morre. Não leva nada, nem a respiração. Nada. Quer dizer, não é verdade, né? Leva a estrutura de apegos intacta para a próxima vida. Na próxima vida ela entra, tudo funcionando, azeitado, limpinho, lubrificado, aquilo, potencializado, né, por um conjunto de frustrações, ele está ali,
prontinho para acontecer de novo. Tipo as crianças que entram num parque de diversões, assim, já entram assim, né? Aquilo está tudo pronto, né? Aí segue, porque esse aspecto sutil ele não é afetado pela morte. Assim. Aí nós temos essa sensação de existência e olhamos isso, né? Agora, se vocês têm coragem, olhem em volta, façam essa prática, olhem em volta em todas as direções. Eu nem vou listar o que, mas olhem em volta desapiedadamente, assim, né? Com coragem. Olhem e vejam essa construção coemergente da sensação de existência com as energias que brotam das coisas através de processos automatizados, né? Aí o Buda vai explicar isso no centro da roda. Avidya é ignorância. Javali. A gente olha uma coisa e pensa que é aquilo. E fica preso àquilo, como se aquilo fosse a realidade toda. Aí o galo é a sustentação daquilo. Para manter essa energia de um certo jeito, nós ficamos trabalhando as coisas ao redor para colocar os objetos de tal modo que a energia ela se sustenta. Quando nós entramos em algum nível de aflição, nós trazemos a cobra, porque nós precisamos botar um objeto, fazer uma certa configuração hardware para que a energia se sustente. Isso é o tempo todo. Isso é o ciclo da existência. Seja o que for, vocês vão encontrar esses três animais e dentro disso o surgimento da identidade. Vocês vão encontrar isso por todo lado, o tempo todo. Agora olhem se os animais estão livres disso. Os animais fazem exatamente isso. Olhem se as plantas estão livres disso. Olhem, agora comecem a olhar em todas as dimensões, todas as direções. Vocês vão ver apenas isso. Tudo se sustentando e produzindo essa sustentação de energia e um esforço para manter aquela situação de um certo modo, né? Aí vocês vão ver isso geral, assim, né? Então isso é um mundo ilusório, isso é um mundo do samsara. Isso é chamado mundo Saha, S-A-H-A, Saha, mundo ilusório. Ele surge assim, e nós nos interpenetramos as várias vidas, assim, as várias identidades se interpenetram, reconhecem isso. Assim. Aí no meio disso, nós somos autômatos. Aí quando a gente olha esse processo, nós podemos gerar apegos ao próprio caminho. Nós geramos uma sensação de identidade e sustentamos coisas budistas. Aí nós encontramos coisas que são do bem, coisas que são do mal, mas todas elas apenas dizem respeito às configurações parciais disso, né? As coisas nem do bem nem do mal têm o poder de derrubar a natureza livre que está além das construções e significados, né? No entanto, as coisas do bem, elas estão ligadas à nossa possibilidade de seguir as recomendações dos mestres, recomendações parciais, inevitavelmente, né, que nos pegam onde nós estamos e nos ajuda a seguir. Aí nós vemos o nosso caminho espiritual como algo ilusório, construído, né, a duras penas dentro de uma possibilidade de obedecer alguma coisa, trilhando desertos e lugares pantanosos e difíceis, sem tocar o ponto essencial. Apenas para nos deslocar para posições melhores, de onde nós podemos ouvir ensinamentos mais elevados, né? Assim. Aí a gente olha a nossa autoimportância enquanto praticantes. A gente se acha muitas coisas enquanto praticantes, né? Tudo isso diz respeito a essas estruturas de apego que a gente vai sustentando também e vai gerando como identidades próprias, né? Agora, enquanto a gente está olhando isso, é bom que a gente não fique tempo demais para não entrar em depressão, né? A gente olha isso e logo em seguida, nós precisamos ir adiante.
vamos ir adiante. Esse ir adiante, aqui nesse ponto, a gente conectaria com os 8 pontos, esse treinamento 8 pontos. A gente deveria dar uma risadinha no final disso, assim, gente, ha, 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 né? Esse ha, ha, ha significaria assim, a gente se vê entrando num tipo de identidade e dá uma risadinha meio amarela, assim, ainda que a gente não saiba quem é que está rindo mais, né? A gente fica essa dúvida, quem que está rindo, né? A gente dá uma ha, 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 assim meio, né? A gente ri um pouco de nós ficarmos presos num ciclo de mortes e renascimentos, numa bolha, ou outra bolha, ou outra bolha, e nos vermos surgindo com uma autoimportância dentro de cada bolha. A gente ri da nossa autoimportância dentro de cada uma dessas bolhas. Então é necessário que a gente tenha esse ponto. Eu sabia que eu estava sendo espionado. São eles, os americanos. O Brizola tinha razão, eles têm. Ou pode ser um OVNI. Onde é que a gente estava mesmo? A gente estava quase atingindo a iluminação e vem uma coisa dessa. Eu desisto. Não é que eu tenho apego, mas agora eu desisti. Então, aí nós chegamos num ponto muito importante, que é assim, a gente gerou essa compreensão, a gente vê que tem uma mente livre atrás disso, pessoal. Se não tivesse essa mente livre, capaz de movimentar a energia, dar significados causais às coisas, dotar as coisas disso e daquilo, se não tivesse essa mente livre, a gente não podia entrar nesse aspecto ilusório todo. Olha, aqui tem uma low bet, portanto deve ter uma high bet em algum lugar. E aí? E aí? Alô? Alô? Isso foi o ataque esse. Ah, foi. Tá ligado? Alô? Alô? Isso. Agora chega um ponto muito interessante. A gente tem que chegar logo nesse ponto para não entrar em depressão. E esse ponto é um ponto também, ele é médio, assim, né? Não é tão heróico, né? Mas é um ponto no qual nós vemos essa natureza livre justamente pelo fato de que a gente é capaz de se engajar em coisas limitadas, né? Fazer surgir por apego essas estruturas de identidade. A gente localiza que tem uma mente que movimenta essa energia, que ela está lá atrás. Ainda que eu não veja o que ela é, eu vejo que ela está operando desse modo. Então, esse é um ponto bem importante. Por quê? Porque ele vai me permitir o reconhecimento de como que as coisas realmente operam. Então eu vejo assim, por exemplo, agora eu não estou mais partindo da noção de que tem uma identidade se relacionando com coisas. Eu agora estou percebendo que tem uma natureza livre que pode se engajar com vários tipos de apegos, mentes e energias, mas ela não é nada disso.
Ela está livre, ela não é isso. E eu estou vendo claramente que ela não é isso. Por quê? Porque eu já ri bastante de todos os surgimentos dela como isso ou como aquilo, né? Então já trabalhei na dimensão do apego e já tive essa compreensão, assim, né? Nós estamos observando, essa compreensão vem da contemplação da mente que opera por dentro dos sentidos físicos. Por exemplo, quando nós olhamos para as coisas, mesmo sem um pensamento causal, eu vejo e tem impulsos de energia, e eu penso que isso é natural, é assim e eu sou isso. Mas agora eu aprendi a desarticular esse processo. Portanto, eu vejo isso tudo como um automatismo que se exerce sobre mim, mas eu não preciso obedecer. Então eu treino essa liberdade. Aí eu chego nesse ponto. Então nós estamos com essa liberdade. Só que essa liberdade agora, ela tem um sabor estranho, pessoal. Ela tem um sabor estranho. Até então, quando nós trabalhávamos com liberdade, em tudo que a gente viu até agora, a liberdade parecia que era uma liberdade nossa. Agora eu não consigo mais usar essa noção de eu, porque eu já percebi como é que é essa noção de eu. Ela vem dessa sensação de que eu só existo por controlar coisas e sustentar coisas. Agora nós recuamos atrás disso. Nós não estamos mais sustentando nada. Então surge essa liberdade, mas eu não tenho mais a sensação de que essa liberdade é de alguém. Esse probleminha. Então a gente sumiu em algum lugar que a gente não sabe bem qual. Mas aí tem, essa liberdade está lá. Aí nós começamos a olhar como que a mente opera a partir disso, né? Ela pode tomar referenciais, pode tomar energias referenciais também, dotar as coisas daquilo e operar ali dentro. Mas mesmo que ela faça isso, ela não é aquilo. Mesmo que ela tenha a sensação de existência daquele modo, ela não é. Aí a gente recua aquilo, faz surgir de um outro modo. Mesmo que aquilo surja, a gente não é aquilo também. A gente recua, faz surgir de um outro modo. Então agora nós vamos fazer esse exercício de retornar essa liberdade, fazer surgir de um jeito, fazer surgir de outro jeito. Ou a gente pode olhar no passado, as múltiplas experiências que a gente teve de surgimento de um jeito, com todos os apegos e sensação de existência. Agora nós temos essa natureza livre. Aí quando nós olhamos em volta, de novo, os variados seres, nós não vemos mais os seres como outra coisa, senão essa liberdade associada a alguma coisa, e alguma outra coisa, alguma outra coisa. Então, nesse sentido, nós desenvolvemos essa clareza da natureza búdica de cada ser, que é essa natureza livre, né? Todos os seres têm a natureza livre e eles estão operando sobre apegos específicos e sensações de existência específicas. Então a gente olha de novo isso com calma, assim, com desapego, entendendo como que isso se dá. Isso tem uma série de consequências quando a gente pratica desse modo, né? Um dos aspectos, uma das consequências, é a sensação de cessação da identidade, né? Aí tem essa palavra, cessação. Por quê? Porque quando nós começamos a operar desse modo, nenhuma das identidades que surge, nós estamos apegados. Então, progressivamente, nós nos desapegamos da necessidade de gerar uma identidade para operar. Isso significa a cessação da identidade. Essa cessação da identidade inclui, naturalmente, a cessação dos mundos, das bolhas, etc., né? Isso vai trazer a compreensão da natureza primordial como a base da nossa própria ação. Então aqui a gente atinge uma compreensão de como essa base, essa natureza primordial, ela gera os vários mundos, as várias experiências de mundo, mas ela mesma não está presa a isso, né? E junto com esse ponto que parece muito sofisticado, junto com esse ponto,
surge compaixão. Porque agora nós entendemos melhor como os seres que têm a natureza livre podem surgir, autossurgidos, segundo essas regiões de apego, sustentando coisas, mas eles não são isso. Eles não precisam ficar presos desse modo. Aí nós olhamos o universo inteiro como uma bolha operando desse modo, né? Então isso é Rigpa, isso é a mente que opera desse modo, né? E aí vem o Bodhisattva. Aí o Bodhisattva surge de novo. O Bodhisattva surge como aquele que se movimenta em meio a isso para ajudar os seres a se libertar dessa multiplicidade de processos complexos onde eles estão presos, né? Aí de novo o Chenrezig aparece, né? Parece Chenrezig vivo, assim, isso é assim. Ele se movimenta e tem uma clareza muito grande que nós não estamos apenas libertando os seres, estamos extinguindo a bolha do samsara, né? Esse é o ponto, assim, né? Aí ainda tem um ponto adicional. Aí nós parados, olhamos isso, a gente entende o Buda, ou seja, o Guru é o item adiante. Ou seja, o Guru é a sabedoria primordial que permite ver isso tudo. A gente se vê numa condição de natural liberdade contemplando esse surgimento todo. Essa clareza quanto a esse surgimento todo, isso é a manifestação da sabedoria primordial. Ela não é construída, é uma sabedoria que dissolve as ilusões, dissolve os processos de construção. Então a sabedoria primordial, ela é a manifestação sutil última do Guru. Isso é Samantabhadra, esse é o Buda primordial. A sabedoria primordial corresponde a isso, né? Aí nós olhamos isso com cuidado, assim. A gente reconhece que isso é sólido, isso está presente, isso não tem como derrubar. Porque no meio do movimento todo do samsara, só as coisas construídas através dessas dimensões todas, portanto ilusórias, é que são derrubadas. Não tem como derrubar isso. Isso está atrás, olhando, livre dessas construções todas. Esse é um ponto interessante, porque os neurocientistas, de modo geral, eles vão atribuir à mente, eles vão associar a mente à capacidade de gerar processos causais, né? Ela está associada à noção de inteligência. Ou seja, eu toco aqui, aí eu aprendo as causalidades todas. E quanto mais rápido eu aprendo o significado causal das coisas, mais inteligente eu sou. Quanto mais coisas eu sou capaz de movimentar ao mesmo tempo, mais inteligente eu sou. Não só mais inteligente, como mais dinheiro eu vou ganhar, porque eu sou dentro dessa manipulação dos processos me traz vantagens. Então essas vantagens, nós criamos uma estrutura de tal maneira que as pessoas vão manipulando coisas, aquilo é bom para elas, elas vão retribuindo para quem manipula de um certo modo. Então isso produz um movimento econômico. Isso também produz a demanda de energia num sentido denso. Por quê? Porque eu preciso mover pedras de um lugar para o outro, preciso fazer coisas, eu preciso de energia física para produzir isso, né? Então nós estamos nesse tempo de uma maximização disso, aí surge o processo econômico, surge o processo da manipulação dos materiais, que inevitavelmente, devido à impermanência do aspecto sutil, tudo aquilo que eu estou movimentando está envelhecendo e eu estou abandonando também. Aí gera o lixo, destruição ambiental, os resíduos todos, né? Isso numa velocidade tal que a gente está numa interface. Nós estamos numa interface. Essa interface está ocorrendo porque a sustentabilidade do processo está, como diríamos assim, está ameaçada, ou está condenada. Não tem como sustentar isso, né, desse modo. Então agora nós somos 7 bilhões de seres atuando assim, né? Nós não só atuando assim, mas atuando assim com poder. Então cada um de nós polui mais, produz muito mais alterações ambientais do que era no passado.
E nós somos muito mais numerosos do que nós éramos no passado. Os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles eram um país de 1 milhão de habitantes. É assim. Tá certo que os portugueses têm uma capacidade de impactar, mas eles eram 1 milhão. Hoje, vocês imaginem, nós estamos 7 bilhões no planeta. Situação explosiva, literalmente. Assim. Portugal tinha 1 milhão de habitantes. Hoje tem 10. É um país pequeno. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem 9 milhões, né? 9 para 10 milhões. Acho que nós estamos por aí. Então, esse processo todo ele se dá por isso. Nós estamos buscando manipular fora para produzir alguma coisa que produza a nossa energia de um certo modo. Nós estamos agulhados, nós estamos aprisionados dentro de um aspecto kármico que comandou numa certa direção, né, produziu uma macro transformação, assim, né? Uma transformação do planeta, literalmente, assim, né? A pessoa fotografar de fora vê o planeta mudando, né? Pelo Google Earth vocês veem coisas, é visível, né? Vocês começam a olhar, por exemplo, as regiões de riachos ou rios que chegam em lagos. Vocês vão ver a poluição que os rios estão trazendo para dentro dos lagos. Vocês começam a olhar os rios chegando nos mares, vocês veem as manchas de poluição que eles vão produzindo. É assim, aquilo está visível. Você pode aproximar mais ou menos. É espantoso. Hoje nós temos esse recurso, né? A gente entra no computador e começa a olhar os vários lugares, diretamente assim. Outro dia me surpreendi por ver a mancha de poluição por dentro da Lagoa dos Patos, assim, do Arroio Pelotas, lá no Laranjal. Eu descobri de onde é que vinha aquela poluição. Aquela poluição não é do Laranjal, é do Arroio Pelotas. Eu olhei pelo Google Earth e vi a mancha. O Laranjal está do lado do Arroio Pelotas. É isso. Ninguém precisa explicar. Olha ali, está vendo. Aí o Arroio Pelotas passa pela cidade, ele traz o esgoto e joga no Laranjal. Pronto. Por isso que lá para a colônia Z3, lá adiante, está mais afastado. A mancha não chega lá. Isso. Tomou. Ela veio com umas pipocazinhas da pena. E nós estamos vendo esse movimento todo, assim, né? Então eu acredito que nesse tempo, essa clareza sobre as liberdades, sobre as identidades, isso tudo vai aflorar, né? Vai aflorar. Estamos nesse tempo extraordinário, né? Agora, se vocês olharem com cuidado, esses ensinamentos, eles não são como, diríamos assim, revelados por alguém do passado e agora a gente tem que repetir aquilo, senão a gente esquece. Aí, um por um tem que olhar dentro e ver. Isso não é alguma coisa religiosa, então, nesse sentido, né? Isso é uma coisa que a gente olha e vê. Se a gente olhar e não ver, tá bem. Então a gente vai ficar com uma parte anterior do ensinamento. A gente é capaz de usar aquilo que a gente vê. Mas a gente vai indo, vai amadurecendo e consegue ver adiante, né? Então todas essas partes, é como o Buda diz, você não tome isso por confiança, mas você teste, olhe com cuidado, veja. Essa noção de testar é Guru Yoga, ensinamento de Guru Yoga. Testar significa o quê? Nós olhamos aquilo e vemos se nós nos colocamos no mesmo lugar que o Buda que descreveu aquilo. Se ele se coloca no mesmo lugar, isso significa que nós temos a mente do Buda. Assim. Aí Guru Yoga é isso. Aí o mestre descreve alguma coisa. Não só a gente entende aquilo e pratica, como a gente aspira a chegar no ponto, no lugar onde o mestre olha e vê aquilo. Isso é Guru Yoga. A gente chegar no ponto onde o mestre está para ver. Esse lugar, miticamente, é chamado de Vajrasana. Vajrasana é o assento Vajra.
É o assento Vajra onde o Buda senta. Cada um que senta em Vajrasana atinge iluminação. É isso. Então, Vajrasana é um lugar. Então se diz, quando a pessoa morre, a mente dela anda por todo lugar, livre. Mas a pessoa não vê Vajrasana. Vocês vão encontrar no texto de Dodjun Rinpoche sobre os 6 bardos, né, que eu sempre sugiro que as pessoas que têm parentes que faleceram, né, que elas leiam aquilo por 49 dias. Né. É uma descrição muito importante, muito maravilhosa. Então, Dodjun Rinpoche vai descrever que a pessoa, nesse bardo da morte, ela não vê Vajrasana e não vê o útero da mãe. Não vê isso. Na próxima. Aí ela entra no útero sem perceber, porque o útero é a paisagem da mente, né? A paisagem da mente é o útero que dá nascimento à pessoa. Ela não vê. Ela tem tanta familiaridade com o útero como nós temos com esse espaço aqui. É natural, nós estamos aqui dentro. É isso. E a pessoa não vê Vajrasana. Se ela visse Vajrasana, ela saía da condição do bardo. Aí a gente pensa, Vajrasana, aí vem a coisa mítica, né? Vajrasana está em Bodh Gaya, o assento do Buda. Lá todos os Budas atingem iluminação em Bodh Gaya. Só que Bodh Gaya não é Bodh Gaya, com certeza. Bodh Gaya é um lugar sutil. Vocês vão em Bodh Gaya, podem sentar em cada metro quadrado, porque afinal mapeiam aquilo pelo Google Maps e sentam em cada metro. Com o GPS você sabe que sentaram, onde é que sentaram. Lá pelas tantas você senta e pum, iluminação. Porque sentaram no lugar correto. Não é tão fácil, pessoal. Não é o local físico. Embaixo de Vajrasana, bem abaixo de Vajrasana, estão os infernos. Melhor pensar que os infernos estão muito mais na superfície, muito mais próximos. Nós passamos pelos infernos facilmente, é só se enganar, nós... É assim. Então essa é a situação. Aí nós contemplamos isso. Então dentro desse processo nós vamos até esse ponto. E a gente vai contemplar essa dimensão. E esse ponto a gente retorna para o surgimento do lótus. A gente olha a figura de Guru Rinpoche e entende o que é isso. Coisa extraordinária. Né? Ou seja, a gente pergunta, no meio dessa ilusão, tem sofrimento? Tem. Isso é a água. Tem a ignorância? Tem. É o lodo. Dentro disso, em nós rejeitamos o sofrimento e o lodo e saímos de fininho tentando obter uma outra coisa? Não. Brota o talo do lótus em nós, ou seja, a aspiração de, no meio da condição de ignorância, sofrimento e todas as negatividades, nós olharmos para aquilo e manifestarmos a disposição de ajudar os seres a se liberarem. Esse é o talo do lótus na imagem. E quando surge o talo do lótus, aí brota a própria flor que corresponde aos meios hábeis, a lucidez completa e os meios hábeis para ajudar os seres, aí brota. Aí brota a nossa aspiração de sentar sobre esse lótus e ajudar os seres, como os bodhisattvas do passado fizeram, aí brota. Nós não somos outra coisa. Nós não somos profissionais disso ou daquilo. Nós somos os seres que fazem esse voto. Esse é o bodhisattva. A gente senta. Aí quando a gente senta nisso, surge uma energia autopropelida, aí surge. A energia da natureza primordial surge. Mas no meio de tudo isso, é importante que a gente não esqueça o céu que tem à volta. Porque essa construção desse bodhisattva, ela é uma construção particular. E o céu ao redor, ele representa as possibilidades que não podem ser numeradas, que não podem ser listadas. Representa a liberdade de surgimento de qualquer outro tipo. Então nós lembramos do céu,
da irradiação da aura do Bodhisattva, do lótus, do talo, da água e do lodo. 7 pontos. Aí de novo a gente formula o voto de Bodhisattva. A gente entende perfeitamente como que um Bodhisattva ele precisa fazer esse voto para surgir dentro do mundo desse modo. Caso contrário, ele olha para esse mundo e ele esvoaça e vai. A mente dele não precisa ficar presa dentro disso. Aí o Bodhisattva olha para isso e retorna. Então a gente entende tudo isso como uma bolha. Esse universo inteiro, como nós concebemos, a gente vê como uma bolha de significados, energias e a operação de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Né? De ver assim. Né? Aí se diz, existem infinitos mundos. Os ensinamentos dessa categoria da natureza primordial, eles podem ser úteis em 13 sistemas universais diferentes. Essencialmente, eles nos libertam através da superação da ignorância. Então, tem 13 sistemas universais. Isso é um ensinamento de Hatha Yoga, né? 13 sistemas universais que a gente não consegue conceber. Porque aqui o software, o código-fonte desse mundo é a ignorância. Ignorância, apego, surgimento da identidade, movimento da energia. Esse é o código-fonte disso. Né? A ignorância que vai produzindo esse movimento. Né? Mas tem outros mundos que podem surgir com outros códigos-fonte. Mas nós temos, a gente volta aqui, a gente se olha uns aos outros. Parece sólido. Sim. Mas não é. Os nossos olhos estão produzindo essas experiências. Olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Estão produzindo essas experiências assim. E a experiência de identidade. A gente se levanta como uma identidade que se move, que tem certeza para onde que vai. Ela sabe onde é que é a porta, onde é que é o caminho, onde é que é a comida, onde é que é banheiro. Se move assim. Tudo automatizado. Então essa cessação é a morte. Todos os grandes mestres têm um momento que eles dizem, morri. Morri para esse mundo. Isso significa cessação. Mas a cessação não é só a morte. É a morte do embrião da identidade. Não é assim a morte de uma identidade, aí surge outra. Isso é uma morte fácil. Qualquer ser iludido morre numa identidade e surge noutra. É a morte do código-fonte das identidades. A energia, ela deixa de ser movimentada a partir da aparência que as coisas são por aqui ou por ali, né? Assim. Então isso é Guru Yoga, pessoal. Nós vamos copiar o Buda. Vamos olhar para o Buda. Aí o Buda diz, aquele que olhar para mim e disser, esse é o Buda, e fizer prostrações, esse é um herege. Porque o Buda não pode ser reconhecido na manifestação física dele. Vocês entendem? Isso é muito importante quando nós estamos trabalhando com Guru Yoga. Porque quando nós estamos trabalhando com Guru Yoga, pode ser que a gente olhe para o Buda e diga, Buda, faça prostrações diante do altar, diante do Buda. Buda não é isso. Buda, natureza primordial, é a lucidez que está atrás da ilusão. Mas para a gente poder olhar a lucidez que está atrás da ilusão, o caminho pode ser longo. A primeira Guru Yoga que a gente precisa é Guru Yoga com papai e mamãe. Ainda que me custe um pouco, eu dizia, melhor a Guru Yoga com a mamãe. Assim, né? Eu acho que de modo geral as pessoas já perceberam que os filhos estão muito mais grudados nas mamães. Assim, né?
Então, Guru Yoga com a mamãe. E faça prostrações para a mamãe e agradeça que a mamãe se interesse por você, assim, né? Porque aquilo também passa. E aí nós seguimos. Aí depois de muito andar, aí sim, aí faça Guru Yoga com seu pai, que está sempre mais acima. Assim. Não, também não é verdade. Mas aí nós vamos encontrando outros mestres na vida, vão cumprindo outros pedaços. Né? Então é maravilhoso que a gente possa cumprir isso. Né? De repente a gente tem essa habilidade de ir aprendendo com diferentes pessoas, acessar diferentes tipos de mente. Né? Mas é quase um milagre que a gente consiga chegar ao ponto de atingir liberação. Tamanho emaranhado de confusões e situações e identidades e impulsos que brotam para todos os lados, né? Muito difícil. Mas isso nós estamos com as bênçãos dos Budas. Os Budas estão vivos, olhando para nós com os votos deles. Então vocês imaginem, no plano sutil, os Budas atingiram essa liberação. Pensem se eles têm capacidade ou não de impulsionar. Eles têm capacidade de impulsionar. Então vocês se sintam merecedores, capazes de receber isso. Recebam isso no coração, abram o coração e sigam nessa direção. Aí vocês vão seguir, vão ver os sinais, energia, tudo fluindo assim. Nós somos um pouco como adolescentes, que a gente sabe o que fazer. A gente já tem uma sensação de sabe o que fazer. E a mamãe está pacientemente esperando que a gente um dia acorde para realmente se conectar a alguma coisa que é melhor. Né? Nós estamos assim. A gente pode rir dos adolescentes, mas nós estamos com essa mesma cara. A gente se fecha nas nossas casas, nas nossas vidas, como os lobos se fecham nas tocas, como os adolescentes se fecham nos quartos. Se achando. Assim, né? Então a gente precisa parar e abrir. Essa capacidade de parar e abrir no nível onde nós estamos, essa é a prática de Guru Yoga. Essa Guru Yoga vai nos levando de mestre em mestre até a Guru Yoga com Samantabhadra, que é o aspecto absoluto do Buda. Né? Então imagino que está tudo resolvido, todo mundo iluminado. Né? Tem alguém que não atingiu iluminação? Assim, então, nós vamos fazer dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres estejam livres. Quem lume tio sum ring lu zalim sa sun cha parpa Midrau do sungele cho